Meu nome é Alessandro Buzo, sou escritor, estou lançando meu mais novo livro, O Filho da Empregada. O Filho da Empregada é meu 13º livro, é um livro de contos, e são 13 contos, né, combinando com a quantidade de livros que eu publiquei. Eles tem um conto que dá nome ao livro, que é O Filho da Empregada, que é uma história de uma empregada com 2 filhos que vive mais a vida na casa da patroa do que na casa dela, e aí as duas famílias, através dos filhos, se cruzam e se desenrola a história. Então, O Filho da Empregada é um dos 13 contos do livro. Os outros contos são contos de periferia, um ou outro remete também para o lance de alguém ser filho de alguma empregada doméstica. O livro é uma homenagem para minha mãe, que era doméstica, e para todas as domésticas que existem. A orelha do livro foi assinada pela rapper Preta Rara de Santos, que ela tem um projeto que chama Eu, Empregada Doméstica. E o prefácio foi feito pela Maiara Silva, que acabou de se formar em advogada e a vida toda dela ela morou num quarto de empregada junto com a mãe dela. Então, é uma homenagem às empregadas domésticas, em especial a minha mãe. Eu tinha lançado meu último livro em 2015, um livro de contos e crônicas. E aí os contos fizeram bastante barulho e tal, e as crônicas eram muito pessoais, eram histórias vividas por mim, indo no estádio de futebol com meu filho, coisas assim. E na hora de falar desse livro, eu tinha que explicar que tinha contos e crônicas e tal, e aí eu decidi fazer um livro só de contos. No final do ano passado, comecei a escrever O Filho da Empregada, que era o único conto que eu já tinha na cabeça, que daria nome ao livro. E essa história da empregada e tal, remetendo a homenagem à minha mãe, Luzia Buzo e tal, que não está mais entre a gente, está no coração e na memória sempre. E aí depois eu tive que escrever os contos para complementar o livro. Alguns eu tinha alguma ideia do que seria, outros surgiram na hora da produção mesmo. Foi um livro que eu escrevi entre novembro e janeiro, novembro de 2016 e janeiro de 2017. Foi um livro que eu escrevi em pouco tempo. Contos é uma coisa que flui mais, né? Do que um romance, que você tem que amarrar a história e tal. O conto você já início, meio e fim, pá. E aí eu tenho 13 contos aqui, todos inéditos. Dos 13, um eu publiquei na rede social no final do ano. Um deles eu publiquei no final do ano. Mas para muita gente ainda é inédito. E os outros todos nunca foram publicados, são todos novos. A invasão tem início com transmissão ao vivo. No alto do morro, o patrão Botafogo, que tem esse nome porque torce por fogão, é claro, está com sua tropa de resistência, cercado por Las Vegas, Campari e helicóptero. Um pouco mais abaixo, uma trincheira com gripado e todo feio. Botafogo alucinado fala no rádio, ora com índio, ora com bitelo. Pô, índio, fala alguma coisa, os porcos já entraram? Entraram sim, patrão. A primeira turma na boca do asfalto foi meio que surpreendida, porque desacreditou que eles iam entrar. Caraca, como desacreditou, tá ao vivo na TV, pegou tudo eles. Não, patrão, o corredor fugiu. Pegaram o gremista, o Tuca e o Misericórdia. O decrépito morreu na troca de tiros e o Boca Mole foi ferido. É engraçado, assim, a criação dos contos é muito engraçado. No Ruas de Fogo, o livro anterior, tinha história que amigo meu me contou e eu transformei em ficção. Sabe? Aí eu falei, mano, vai ter uma surpresa. Quando o cara ia ler o livro, tinha uma história que ele tinha me contado. Aí teve até um amigo que falou, pô, vou tomar mais cuidado para contar as coisas para você. O conto, geralmente, eu tenho um gancho que é uma coisa que eu vi na rua, que a rua é a grande inspiração, né, cara? Você tá na rua, você vê uma cena, aquela cena você pode crescer ela e virar um conto. Então, Favela Não Tem Heliporto. É uma história que o cara na quebrada, no Itaim Paulista, nesse caso, acorda com um barulho de um helicóptero. Ou é da polícia ou é da imprensa, né? E aí, porque a favela não tem heliporto. Então, em cima dessa ideia central do cara ter sido acordado no dia por um helicóptero, toda a história se desenrola. E assim por diante. Por exemplo, tem um conto aqui, que é Dor de Dente, que uma amiga, Andréa Della Mônica, esposa de um escritor da periferia também, o Márcio Costa, ela me contou essa história. Ela falou, nossa, eu fui no dentista e chegou lá, eu fui num consultório odontológico, né? Não era bem um consultório, era um negócio maior,
sobre odontologia e tal. E chegou uma travesti lá, com um abacaxi debaixo do braço e que rodava de um lado pro outro. E ela, pô, né, mano, não tem como não chamar a atenção, né? Uma travesti com um abacaxi debaixo do braço, rodando lá na parada e ela olhando para aquela pessoa. E de repente essa pessoa veio nela e falou, ó, de todo mundo que tá aqui, a que eu tô vendo com a cara de dor maior é a sua. Você tá com muita dor, né? Ela falou, eu tô com muita dor. Ela falou, você quer que eu busque uma pedra pra você? Porque a pedra cura qualquer dor. Aí eu escrevi a história e transformei num conto. Alguém me contou e eu transformei num conto, entendeu? Então é assim que surge, na rua, as pessoas contando e, por exemplo, esse conto aqui, Jingle Bell, Ho Ho Ho, é uma história que o cara faz um assalto, rouba um panetone pelo vidro do carro que tá saindo do shopping em Ibirapuera. O carro saindo do shopping. Então eu conto a história do moleque que mora na rua, que teve a ideia de ir lá pedir esmola na frente do shopping, e conto da família que está lá no apartamento em Moema, indo pro shopping. E depois eles vão se cruzar ali na saída quando acontece o roubo, e depois tem o fim da história. Então os contos surgem assim. São um gancho que eu cresço ele e transformo numa história. Jamais esperava que eu fosse escrever o segundo, assim. O primeiro surgiu, né? Eu pegava o trem lotado desde os 13 anos de idade, e surgiu a ideia de escrever um livro sobre os trens da Zona Leste de São Paulo. Então foi meu primeiro livro. Um segundo livro já não era previsto. Eu ter 13 livros hoje, muito menos. As coisas foram acontecendo, entendeu? A repercussão do primeiro me deu vontade de fazer um segundo, que chamou um terceiro, e aí depois eu comecei a lançar quase que um livro por ano. Mas nunca imaginei, assim, na minha infância, se alguém falasse, o que você quer ser quando crescer? Jamais eu ia falar, eu quero ser escritor. Não era planejado, não era um sonho. Eu sempre escrevi bem. Eu gostava de ler porque minha mãe incentivou eu gostar de ler. E eu gostava de escrever. Quando eu fazia redação na escola, a minha redação sempre era maior do que meus amigos, sabe? Uma vez no Itaim Paulista, acho que na 5ª ou 6ª série, a professora pegou uma redação minha e leu para a classe. Fiquei todo orgulhoso, elogiou meu texto e tal. Mas jamais imaginei que isso poderia virar um autor de livros, jamais. Era impensável naquele tempo que existiam poucos autores periféricos. Tomou uma ducha, o helicóptero lá, seguiu procurando alguma coisa no córrego. Tinha um bico, ficou de chegar às 9, já estava atrasado. Saiu na rua, cumprimentou a dona Ruth que varria a calçada. Quem está acontecendo, dona Ruth? Um helicóptero voando ali? Sei não, mas é melhor eu entrar, disse ela. Coisa boa não era. Subiu a viela, viu na avenida passar 2 viaturas. Vixe, tá moiada quebrada. Fumou a ponta de um baseado que tinha para ficar sem flagrante. Na Praça do Chapéu ele viu Dona Betinha, senhorinha, trazia umas compras de feira. Ajudou ela que agradeceu. Sabe por que toda essa polícia, Dona Betinha? Estão falando na feira que foi assalto e os bandidos em fuga se esconderam por aqui. Entendi. Bom dia para a senhora. Bom dia para você também, meu filho. Obrigada. A periferia, ela pulsa, né? Você vai na beira do campo, você vê história, você vai na feira livre, você vê história. Você vê aquela história com final feliz, tipo, né? Alguém que conseguiu estudar e se formar. Você vê aquele cara que você conheceu na infância e o cara foi pro crime e depois foi preso. Tudo isso você pode transformar em literatura, né? Existe as histórias, por exemplo, aqui no Filho da Empregada tem um conto que chama Vida de Trabalhador. Porque esse conto focou em falar de alguém que a disposição dele é de ser um trabalhador. Assim como tem Desestrutura Familiar, que é na mesma periferia que tem o cara que segue a vida de trabalhador. Tem a Maiara, que escreveu o prefácio do meu livro, que cresceu num quarto de empregada e se formou advogada. E tem aquela família desestruturada que está no mesmo local, com as mesmas oportunidades, quase nenhuma, mas que não consegue romper essa barreira e acaba se entregando ao jogo do sistema, né? O sistema quer que a gente vá preso, senão eles não construíam tantas cadeias e tal. Então, assim, o que eu tento passar com a minha literatura, quando um moleque de 15, 16 anos lê um conto que o final do bandido é trágico, é que ele saiba mesmo, que mesmo sendo clichê falar, o final é trágico mesmo, entendeu? Então, assim, é uma forma de você alertar através da literatura, né? Você passar a sua mensagem que, pô, às vezes o caminho certo é mais longo, mais turbulento, mas
você vai dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Quando você tiver uma promoção no emprego, você vai se sentir realizado. Quando você, como eu, tentou ir para a cultura, né? Você lançou um novo livro, é uma realização. Então, é mostrar que a periferia ela não tem só bandido, né? A periferia ela é rica, e ela é rica de histórias de pessoas do bem, né? A grande maioria são pessoas do bem, trabalhadoras. Quase todos ali estudavam e faziam alguns bicos. Outros, vez ou outra, estavam empregados e acabavam que sumiam do ponte de encontro da Rapa. Mas uma coisa mudou o destino do baianinho. O filho da dona de casa iria se casar e ele pediu a moradia, ia reformar para ela. A mãe do Paulo, baianinho, queria seguir morando ali perto, tinham gostado do lugar. Arrumou uma casa num quintal com 3 casas, numa rua do outro lado da avenida. A mudança foi fácil e rápida, todos ajudaram. Desde que passou a morar na rua de cima, Baianinho seguia indo ao escritório para se reunir com a turma. Uma das 3 casas do quintal morava um PM da Choque. Baianinho nunca gostou de polícia, desde quando um PM sem motivo deu um tapa na cara do teu pai numa abordagem de rotina. Então, eu tô no 13º livro. Eu já lancei livro por grandes editoras, né, que faz todo aquele trabalho de mandar o livro para as livrarias e tal. Hoje eu estou priorizando fazer o livro independente. Esse livro vem com o selo da Edicom e o meu selo, Suburbano Convicto Edições. Eu prefiro assim hoje porque as passagens que eu tive por editoras maiores não me deu o retorno esperado. Sabe, eles cuidam um pouquinho até você lançar, depois eles te largam a própria sorte. E nunca eles falam que a venda foi o que você acha que foi. Então, assim, hoje eu faço independente, o livro sai com uma tiragem inicial de 500 exemplares, se eu estiver terminando de vender, eu mando fazer outros 500 a hora que eu quiser, e eu controlo isso e tal. A desvantagem é que às vezes a pessoa conhece seu trabalho na internet, vai numa livraria tradicional e talvez não encontre, né? Talvez não chegue até lá. Mas a gente circula tanto e o nosso público já é tão grande que quando a gente lança já tem uma galera que está esperando, uma galera que vai atrás. E o grande gargalo dos escritores independentes é a distribuição. O cara eu sou de São Paulo, o cara vai numa livraria no Rio de Janeiro, não vai encontrar meu livro, não sei se ele vai ter a disposição de chegar até mim para comprar, entendeu? Mas acaba rolando também. Poxa, a maioria dos meus livros, né, um ou outro é esgotado, eles têm aqui na Livraria Suburbano Convicto, onde a gente está, que abre todo dia que tem evento, ou seja, toda segunda-feira das 20 às 22 abre para o Sarau Suburbano. Então é um dia que você pode vir aqui na rua 13 de maio 70 e encontrar os livros. Mas na internet a gente é muito ativo, tem um blog que é Buzo, número 10, buzo10blogspot.com. É o meu blog, tem meus contatos, ali você já manda um e-mail e tal, e aí a gente manda para todo o Brasil, para qualquer lugar. Tem um e-mail suburbanoconvicto@hotmail.com. A gente manda livro para o Brasil inteiro.